Eu quero convidar você a abrir em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, depois o segundo capítulo. Já vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Esta é a série A Igreja que Deus Quer. Nós estamos aqui desde domingo passado repensando a igreja, compreendendo o que é ser igreja. E esta é uma questão muito importante, queridos. Li esses dias uma frase que diz o seguinte: nos últimos anos, as igrejas ficaram tão preocupadas em fazer a igreja funcionar que pararam de pensar na essência da igreja. O que é a igreja? Como que a igreja deve funcionar? Qual que é a sua missão? Quais são as marcas de uma igreja verdadeiramente bíblica? Semana passada nós encontramos Jesus em Cesareia de Filipe com seus discípulos. E lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma promessa: eu edificarei a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, lá em Mateus capítulo 16, nós encontramos Jesus prometendo algo que ele realizaria no futuro, que era a edificação, a fundação, a criação da sua igreja. E, logicamente, ele falou do futuro, se referindo a algo que aconteceria, e vamos ver hoje, depois da sua morte, depois da sua ressurreição e depois da sua volta ao céu. A igreja passou a existir depois que Jesus Cristo foi para o céu. Em Atos, capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos aquele primeiro grupo de discípulos, um grupo de cerca de 120 discípulos, que eram o grupo embrionário dessa igreja, reunidos em Jerusalém. Estavam em Jerusalém em obediência a uma ordem de Jesus: ficar em Jerusalém. Se lembram? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Acompanhe comigo em Atos capítulo 1, está exatamente no verso 5, ele diz o seguinte, verso 4 e verso 5, e comendo com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, em Mateus 16, há a promessa de criação da igreja. Em Atos capítulo 1, encontramos os discípulos obedecendo, aguardando a vinda do Espírito Santo. E aí agora, capítulo 2, você acompanha também, nós encontramos os discípulos recebendo o Espírito Santo. Olha o que diz o texto, capítulo 2, versos 1 a 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão
bêbados. Queridos, no dia de Pentecostes, naquela festa, uma das 3 festas mais importantes para os judeus, que era a festa que celebrava o fim das colheitas anuais, a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu. Atos 2 é o marco zero da igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre um grupo, como disse, de aproximadamente 120 pessoas, que estavam todas reunidas, e há alguns sinais, queridos, sobrenaturais nesse dia. Primeiro, ruído como de um vento, línguas como que de fogo, e o falar em outras línguas, que nesse texto claramente eram outros idiomas. Outras línguas, glossa de idiomas mesmo. Por quê? Porque havia pessoas de vários lugares do mundo ali presentes e era necessário, havia uma oportunidade de todos ouvirem o Evangelho. Mas é algo que já fica claro para mim aqui. A igreja é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Eles, o que puderam fazer ali era aguardar a vinda do Espírito Santo. Eles não podiam criar esse movimento. É muito interessante que eles apenas aguardavam em oração. E o Espírito Santo veio, como Jesus prometeu, ruído como de um vento, línguas como que de fogo e o falar em outras línguas. Queridos, quando eu olho para esse texto, para essas manifestações extraordinárias, eu logo sou lembrado de que a obra na igreja, quem faz é o Espírito Santo. Tem muita igreja hoje tentando fazer um movimento. E cada vez que eu vejo igreja tentando fazer de tudo para atrair, para manter pessoas, para produzir mudanças, a gente começa a lembrar que talvez esteja faltando a presença do Espírito Santo. Porque se houvesse o Espírito Santo atuando profundamente, não teria necessidade de qualquer estratégia humana. Não precisaria. Nesse caso que nós vemos aqui, queridos, é o ruído como de um vento, línguas como que de fogo, o falar em outros idiomas, produzido pelo Espírito Santo. Então, vamos lembrar logo de início. Quem tem que movimentar a igreja, quem tem que fazer a obra na igreja, quem tem que produzir mudança de vida é o Espírito Santo. Nós podemos usar qualquer outro recurso, nós não somos contra uma igreja que procura se adequar em termos de tecnologia, mas temos que lembrar, nem tecnologia, nada que nós fazemos pode substituir a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer essa grande obra. Mas as pessoas começaram a entender que era uma obra de Deus. Alguns ainda tinham dúvida, achavam que eles estavam bêbados. E aí Pedro explica o que estava acontecendo. Se você olhar os versos 14 a 21, Pedro vai explicar, eu quero apenas dar um destaque aqui, que Pedro diz o seguinte, verso 16, o que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ele está dizendo, queridos, vocês que estão acompanhando, o que está acontecendo é o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo que foi feita por Deus através do profeta Joel. Queridos, o Espírito Santo cria a igreja. A igreja tem como marco inicial a vinda do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, havia um grupo que a gente dizia que embrionariamente era a igreja, mas a igreja oficialmente passou a existir com a vinda do Espírito Santo. Por quê? Não existe igreja sem atuação poderosa do Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem produz a chamada regeneração, que é a mudança do coração de qualquer ser humano. É o Espírito Santo que produz depois a direção da vida do cristão. É o Espírito Santo que nos ajuda a ler a palavra e compreendê-la. É o Espírito Santo quem produz santificação na vida de cada cristão, transformação de caráter. É o Espírito Santo que dá os dons para cada crente usá-los na igreja. Sem o Espírito Santo, não existe igreja, segundo o Novo Testamento.
pode existir um outro movimento, nosso, humano, organização humana. Igreja é obra do Espírito Santo, igreja funciona com o Espírito Santo. E o texto de hoje, eu queria convidar você a ficar em pé, para lermos Atos 2. Nós vamos ler os versos 37 até 41. O que é a igreja? É o tema desta manhã e que eu quero compartilhar com você. Depois que Pedro explica o que está acontecendo, Pedro prega um sermão em que ele fala de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, sua morte, sua ressurreição, a exaltação de Jesus e a sua volta ao céu. E esse sermão toca os corações daqueles ouvintes ali presentes. Olha o que diz o texto. Quando ouviram isso, o sermão do apóstolo Pedro, ficaram muito comovidos. Algumas traduções dizem, foram compungidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, queridos? Vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar porque a igreja é uma organização criada pelo teu Espírito. A igreja é uma associação sobrenatural. A igreja, ela vive conforme aquilo que o Senhor estabeleceu. Que privilégio nós temos de fazer parte de uma igreja. Igreja amada pelo Senhor, criada pelo Senhor e cuidada pelo Senhor. E hoje, Pai, quando vamos meditar nesse trecho das Escrituras Sagradas, que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós relembremos e também aprendamos sobre o que é ser igreja. Qual é a igreja que o Senhor quer? Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. O que é igreja? Deixa eu começar aqui, à luz desse texto, fazendo uma definição para você. Você, lendo esse texto, compreende que igreja é uma comunidade formada por pessoas que, tendo sido chamadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, arrependem-se de seus pecados, aceitam a palavra do Evangelho, se submetem ao batismo como sinal público de conversão e, como dádivas de Deus, recebem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Esse é o resumo desse texto que eu li. Esse texto que li fala exatamente dessa igreja criada pelo Espírito Santo. E hoje eu quero meditar com você, por meio dessas conversões, quase 3.000 almas, observar os elementos que caracterizam uma verdadeira igreja. Queridos, nós não temos o direito, nós não temos a autoridade de fazer igreja da maneira que nós queremos. Nós não temos esse direito. Nós temos que até nos precaver de não mudar a igreja fugindo daquilo que é o plano original de Deus. Igreja é uma instituição maravilhosa, criada pelo Senhor, é poderosa. Não existe uma instituição no mundo mais poderosa do que a igreja quando ela funciona como Deus quer que ela funcione. Mas quando essa igreja deixa de ser igreja segundo Jesus Cristo, ela perde a sua eficácia. Nós vamos resgatar. O que é igreja? Como a igreja deve funcionar. Não se impressione com nenhuma outra igreja que possa ter mais dinheiro, mais poder, mais espaço, mais recursos, mas que não esteja funcionando como o Novo Testamento. Mas se alegre quando você ver uma igreja, mesmo pequena, que decidiu funcionar como o Senhor deseja. Uma igreja que funciona no poder do Espírito Santo. E eu quero então hoje pensar com você para que a gente se alegre
de fazer parte de uma igreja. A igreja é uma comunidade formada por pessoas chamadas por Deus. O texto diz, o apóstolo Pedro, que a promessa do Espírito Santo era para todos aqueles a quem Deus chamar. Queridos, igreja é a comunidade, já falei semana passada, dos chamados para fora. A igreja é um grupo de pessoas, como diz o texto, que se salvam da geração perversa. São chamados, nós somos chamados, para fora do mundo, no sentido de sistema, e depois também enviados a esse mesmo mundo com uma missão. Mas é o grupo das pessoas que são chamadas para viver diferentemente do mundo, queridos. Assim nós somos chamados. E ele diz aqui o texto que a promessa é para todos aqueles que Deus chamar. E aqui eu devo fazer uma ressalva. Não estou dizendo que Deus chama alguns e não chama outros, viu, queridos? Deus chama a todos. Mas tem o chamado, mas tem também a aceitação do chamado. Tem o toque do Espírito, tem a aceitação. Então, quando diz o chamar, será que eu fui chamado? Se você está aqui hoje como um cristão, você foi chamado. Porque nós somos chamados por Deus e salvos por esse Deus. Mas o texto diz, então, que a igreja é o grupo das pessoas chamadas por Deus. Chamadas por Deus. No sentido de que foram tocadas por Deus e pelo Espírito Santo, queridos. E aí foram transformadas. Quando eu falo chamadas, é que elas receberam o toque do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O texto fala aqui de pessoas que foram convencidas pelo Espírito. 3.000 pessoas naquele encontro, e era de manhã, se converteram. Eu, quando olho para essa igreja que tinha 120, e daqui a pouco tem mais de 3.000 pessoas, eu acho que é um bom começo, né, queridos? É um bom começo. 120, o grupo piloto, agora falam em línguas, falam nos vários idiomas, 3.000 pessoas, milhares de pessoas estão ouvindo, mas 3.000 pessoas estão tocadas por Deus e dizem sim e aceitam a Jesus como Salvador. Então a igreja, e eu e você fazemos parte dela, essa comunidade de pessoas que foram chamadas por Deus, foram tocadas pelo Espírito Santo. Sem o toque de Deus não existe conversão. E eu vou dizer a você, o que mantém uma pessoa firme na igreja é esse chamado. E é a aceitação desse chamado. Nós não temos que estar preocupados, será que a pessoa vai se afastar? Queridos, quem foi tocado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, vai perseverar até o fim. Pode ter momentos de fraqueza, pode se afastar por um tempo, mas esse chamado é um chamado transformador e a pessoa voltará. A pessoa estará firme. A Bíblia diz que a perseverança é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, a igreja é o grupo dos que foram chamados por Deus, tocados pelo Espírito Santo. O texto diz também que é o grupo de pessoas que se arrependeu, ou formado por pessoas que se arrependeram dos seus pecados. A igreja começa, alguém se torna um cristão quando se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que quando eles ouviram a mensagem de Pedro, que era a mensagem cristocêntrica, falando do plano de Deus, do envio de Jesus, como Jesus foi rejeitado, como ele foi crucificado, como ele foi desprezado. E Pedro falou, vocês o crucificaram. Essas pessoas foram tocadas, foram comovidas, foram compungidas e se arrependeram. Se arrependeram de terem rejeitado a Jesus como Messias. Se arrependeram de não terem enxergado, e ele que estava ali em Jerusalém, que ele era o enviado de Deus. E eles tiveram a chance. Houve um pesar, sim, no coração. Mas arrependimento é mais do que pesar. Arrependimento é mudança de mente. E arrependimento é mudança de comportamento. É muito interessante. A palavra arrependimento é a palavra metanoia. Começa com a mudança de mente. Então, queridos, arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude que leva a mudança de vida.
Naquela manhã, eles ouviram a mensagem e eles foram tocados e se tornaram parte da igreja, porque a igreja continua sendo a comunidade de pessoas, ou a comunidade formada por pessoas que se arrependeram. E o arrependimento faz a mudança de vida. João Batista pregou, e Jesus também pregou a sua mensagem de arrependimento, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento verdadeiro, queridos. E aí eu tenho que lembrar também que arrependimento na nossa vida não acontece só quando a gente se converte. Martinho Lutero lembrou na sua primeira afirmação das 95 teses, que ele dizia: quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, ele estava dizendo que arrependimento deve ser uma marca constante da vida de um cristão. Ele está dizendo que eu me arrependi e me converti. Mas o arrependimento, já que eu peco e você peca, arrependimento é a marca, é a atitude do cristão por toda a sua vida. Há um livro muito interessante que li há muitos anos atrás, que tem o título Crentes que Precisam de Salvação. E o Paris Headhead, ele diz o seguinte, que há pessoas que estão na igreja, mas não são cristãs. E ele usa a expressão, então, entre aspas, crentes que precisam de salvação. Ele diz que arrependimento é uma guinada de 180 graus na vida, que leva a pessoa a pensar de forma diferente. Não mais o que eu quero, mas dizer o que agrada ao Senhor. Arrependimento é mudar de ideia, de intenções, de propósitos e de prática de vida. Acontece na conversão, mas acontece isso constantemente. Portanto, igreja, da qual eu e você fazemos parte, é essa comunidade de pessoas que se arrependeram e aceitaram a Jesus. E aí, a palavra de Deus continua dizendo que eles não apenas se arrependeram, mas o último verso diz aqui que eles aceitaram a palavra. Queridos, igreja é composta por pessoas que aceitaram, eu diria até, que aceitam a palavra de Deus. É a chamada fé. Igreja é um grupo de pessoas que depositam a sua fé na mensagem do Evangelho. E a expressão crer a partir de agora em Atos vai aparecer constantemente. Versículo 41 diz, todos os que criam. Versículo 32 do capítulo 4 diz, da multidão dos que creram. Queridos, igreja é a comunidade de pessoas que aceitaram e aceitam a palavra de Deus nas suas vidas. Hoje, você sabe, cada vez mais há pessoas rejeitando a palavra de Deus. Igrejas. Abertamente? Não, não abertamente. Rejeitando com seu modo de vida. Eu ouço cada vez mais pregadores dizendo o seguinte, olha, vamos ficar com Jesus e o seu amor. Vamos falar apenas da ressurreição e do poder da ressurreição. Não, queridos, isso é evangelho recortado. Quando fala que aceitar a palavra, vou dizer hoje, de Gênesis a Apocalipse, plenamente atual. Igreja é formada por pessoas sob a palavra de Deus, submetendo a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia dizendo assim, a Bíblia que nos diz o que devemos ser e fazer, como devemos viver. E essa igreja compreendeu, os que aceitaram a palavra, aquela palavra de Pedro foi forte para eles. Vocês são os assassinos de Jesus. Vocês se rejeitaram a Jesus, eles disseram assim, concordamos, é verdade. O Espírito nos convenceu que somos culpados disso. E agora, nós queremos nos arrepender. E você depois, vamos ver isso nas próximas semanas, que essa igreja passou a viver observando a doutrina dos apóstolos. Seguindo a Bíblia, queridos, seguindo a Bíblia. Queridos, igreja é a comunidade formada por pessoas que aceitaram e se submetem à palavra de Deus. Mas há mais ainda, eles se submeteram ao batismo. Diz que, quando eles perguntaram o que temos que fazer, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Queridos, não dá para olhar para o Novo Testamento e dizer que batismo é opcional.
Não dá para olhar para o Novo Testamento e dizer assim, olha, eu posso me converter e não ser batizado. A Bíblia diz claramente que o batismo é algo natural e sequencial a todo aquele que recebe Jesus como Salvador. Porque é outra questão relativizada hoje. Ah, não, eu posso estar na igreja, mas batismo eu não quero. Ser membro eu não quero. Não, queridos, a Bíblia diz que o batismo, por quê? Porque o batismo é a declaração pública de algo que aconteceu na minha vida. Quando eu me batizo, eu estou declarando publicamente que eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero dizer a você, queridos, que naquela época o batismo era público, mais público do que é hoje, porque hoje é público para quem está assistindo, quem está na igreja. Lá era público porque era feito num rio. E qualquer pessoa daquela comunidade sabia que aquele que estava sendo batizado estava agora transferindo a sua lealdade para Jesus Cristo. Batismo é uma forma de nós dizermos que nós não nos envergonhamos do compromisso que nós temos com o Senhor Jesus. Por meio do batismo, nós dizemos, olha, a minha lealdade pertence a Jesus. Portanto, a igreja é formada, e a porta de entrada é o batismo. A igreja é formada por pessoas que decidem se batizar. E aí, queridos, essa comunidade recebe duas bênçãos de Deus. Primeiro, o perdão dos pecados. Em segundo lugar, o dom do Espírito Santo. A igreja é o grupo de pessoas, é a comunidade formada por pessoas que foram perdoadas por Deus. Ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Lá em Atos 3,19, ele também diz a mesma coisa, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados. Queridos, que bênção! Quando eu e você nos convertemos, nós recebemos de Jesus o perdão dos nossos pecados. Isso significa que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção saber que os meus pecados passados, os meus pecados do presente e os pecados do futuro, que logicamente eu não planejo pecar, nem você, mas os pecados que vamos cometer por vivermos em pecado, já estão perdoados. Jesus morreu e levou sobre o seu corpo, levou na cruz todos os nossos pecados. Significa que nós não carregamos culpa. Não há nada pior no mundo do que culpa. Não é terrível viver com culpa? Mas não há culpa, porque o Senhor Jesus já morreu pelos nossos pecados. Ele nos perdoou dos pecados, continua nos perdoando e vai nos perdoar dos nossos pecados, cada vez que nós em arrependimento nos chegamos diante dele. E ele diz então, vocês agora terão os pecados cancelados, inclusive o pecado de terem rejeitado a Jesus e crucificado a Jesus. Não está cobrando. O apóstolo Paulo, quando prega em Atenas, naquela sociedade altamente refinada do ponto de vista cultural, ele apresenta Jesus e a sua ressurreição, e ele fala, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda agora que todos em todo lugar se arrependam. Deus não leva em conta a ignorância. Não é maravilhoso saber que cristão é aquele que em qualquer época, não importa se jovem ou se no final da vida ou no meio da vida, reconhece Jesus como Salvador e tem os seus pecados perdoados? Há muitas pessoas que se incomodam e às vezes me procuram dizendo assim, pastor, mas olha, e se a pessoa aceitar Jesus depois de ter sido vivido uma vida má, aos 45 do segundo tempo, ela é salva? Ela é salva. Por quê, queridos? Porque Jesus morreu pelos pecados e ele tira a culpa. Qualquer pessoa, ele fala assim, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda agora que se arrependam. E é bonito que pessoas se convertam. Na verdade, quem se arrepende só no final da vida perdeu muito, né, gente? Então não reclame, não. Parece que quando as pessoas me perguntam, parece que elas estão dizendo o seguinte, não posso ficar pecando e no finalzinho dar um jeito? Não, não. Porque a vida cristã é maravilhosa, sem culpa, viver na glória do Senhor. Então, se você se converteu bem novinho, amém.
No meio da vida, amém. Se no final da vida, amém. Mas ele perdoou, porque a igreja é a comunidade formada por pessoas perdoadas por Deus. Perdão é um assunto importantíssimo para a igreja. O perdão que eu recebo e o perdão que eu dou. Porque é a marca do cristão. A igreja é formada por pessoas felizes, porque foram perdoadas. Queridos, quando você comete um erro, quando você falha com alguém e fica assim, chateado, e você vai lá e pede perdão, a pessoa te perdoa, não tira um peso das suas costas? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Por exemplo, você está mal com alguém, né? Vai lá e pede perdão. E o peso sai das suas costas. Diante de Deus, isso foi feito de maneira exponencial. Porque era o pecado de crucificar a Jesus. Você pede perdão, ele tira esse peso das suas costas. Igreja é formada por pessoas que foram perdoadas por Deus. E por fim, é formada por pessoas que receberam o dom do Espírito Santo. É uma das maiores, vou dizer a você, é a maior bênção que a igreja tem. O Espírito habitando em nós. E o ministério dele de nos guiar, de nos consolar, de nos encorajar, de nos santificar, de nos ensinar. O Espírito Santo é Deus em nós. Queridos, o Espírito Santo é o nosso companheiro. Você deve se lembrar todo dia que o Espírito Santo está em você e com você. Há um autor que escreveu um livro, e aqui eu vou apenas aprovar o título do livro, não estou recomendando o livro, mas que o autor, no título do livro, captou essa verdade, porque o título é Bom Dia, Espírito Santo. O que ele está dizendo com isso? Que ele acordava com a percepção da realidade de que o Espírito Santo estava nele, estava com ele. Todo dia você tem o Espírito Santo ao seu lado e em você para ajudá-lo a ter uma vida vitoriosa. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Pedro diz que a promessa do Espírito Santo é para todos. Ele diz assim, para jovens e velhos, filhos e filhas, judeus e gentios. É um presente que o Senhor Deus nos dá. Queridos, o que é a igreja? Eu diria a você o seguinte, a igreja é esta comunidade de pessoas que foram chamadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, que se arrependeram, que aceitaram a palavra e foram se submeter ao batismo e por isso receberam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O pastor Richard Julius Sturz, que é o pai do Júnior aqui, foi professor de teologia sistemática há muitos anos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Escreveu um livro, Teologia Sistemática, e que ele diz o seguinte sobre a igreja, no capítulo sobre a igreja. A igreja foi criada pelo Espírito Santo. E a igreja deve possuir essa dimensão espiritual. E ele alerta, à medida que o tempo passa, a tendência natural é nos descuidarmos da nossa experiência cristã e perder de vista a obra sobrenatural do Espírito Santo entre nós. Ele diz, terminando, que a igreja foi criada pelo Espírito e ela é nutrida pelo Espírito Santo. Queridos, essa é a igreja que Deus quer. Igreja formada por pessoas que, como esses 3.000, tiveram um encontro, foram convencidos pela palavra, se converteram, vivem agora sob essa palavra. Igreja de gente que se arrepende dos pecados, gente que não tem vergonha de declarar a lealdade a Jesus, mas vive, acima de tudo, dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que criou a igreja é o Espírito Santo que dirige essa igreja. Queridos, tem muita gente falando mal da igreja de uma maneira geral. Tem muita gente. E eu lamento, porque a igreja é um projeto maravilhoso de Deus. Perfeita? Não. Não é perfeita porque eu e você estamos aqui. Nós somos imperfeitos. Mas é um projeto maravilhoso. Na Bíblia não existe nenhuma igreja perfeita. É idealização humana. Mas é um projeto maravilhoso, de sucesso. Uma igreja que tem abençoado vidas, muitas vidas,
desses que fazem parte dela e podem contar na história, podem relembrar a história, o privilégio que é fazer parte desse grupo dos chamados para fora, para fazerem parte de uma nova comunidade, uma comunidade dirigida pelo Espírito e que tem uma missão no mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a amar a igreja, a ser igreja, a valorizar a igreja, a dar o melhor nesse projeto que não é meu, que não é seu, que não é humano, mas é divino. É um projeto maravilhoso. Eu preciso da igreja, você precisa da igreja. Eu tenho o privilégio de ser membro de uma igreja, você tem o privilégio de ser membro da igreja também. Vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar, porque igreja é um projeto maravilhoso do Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos chamou para fazermos parte dela. E eu quero te pedir, Pai, que nós a valorizemos e que possamos dar a nossa contribuição para que ela seja a melhor igreja possível, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por esse projeto maravilhoso, criado e dirigido pelo Teu Espírito. É a minha oração agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.